Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio desse projeto que tá incrível. Eu tô amando demais isso. Muita expectativa para todas as gravações. E hoje recebendo aqui um cara que eu sou fã. Mas não sou fã de agora, não. Quando tem muita gente conhecendo agora, sendo ministrado por ele agora, eu já sou ministrado por esse cara há muitos anos atrás, porque é um amigo, é um conterrâneo, um homem que Deus tem levantado com poder e graça nesses últimos tempos agora, uma voz profética mesmo, de muita sabedoria, e um cara que eu sou fã demais porque é gente nossa, é um cara que a gente está vendo Deus levantar, e é lindo ver essa história, né, do começo até onde Deus vai levando e as coisas vão acontecendo. Sejam muito bem-vindos aqui hoje à mesa com meu irmão Jackson Marques. Meu Deus! I love you. Meu irmão, que bom ter você aqui, cara. Que honra, cara. É o meu segundo episódio, a mesa com. Era um sonho gravar esse projeto e gerar esse ambiente aqui de bate-papo, sabe? De crescimento, de conversa. E as câmeras são só um detalhe. A resenha aqui que é o importante. Desenvolver um bom papo aqui. Uau. Eu tenho certeza que isso abençoa muita gente. Isso é de fato abençoador mesmo. A gente precisa ouvir isso e criar esse ambiente aqui no meu canal. Era um sonho que Deus me fez ser realidade. E quando eu comecei a pensar nos nomes, eu falei, putz, tem que trazer meu irmão Jackson para dar uns glória aqui. Olha aí, mano. Tudo bem, meu irmão? Mano, que honra. Se apresenta tá pra turma aí, vamos nessa. Galera, que honra estar aqui. Prazerão revê-lo. Amo a sua vida. E é isso aí. É o Jackson. Meu irmão, Deus é bom. Eu sempre digo que a gente sai de um contexto de total improbabilidade, né? Uhum. Deus tem essas coisas. O senso de humor de Deus é uma coisa Eu amo falar sobre peculiar, né, cara? Porque quando a Bíblia fala que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, usa as coisas pequenas para confundir aquelas que pensam que são grandes. Deus é especialista nisso, né, cara? Uau. Deus é especialista em pegar uma história, às vezes que ninguém dá crédito. Deus vê naquilo o que ninguém vê. É como se fosse aquela história mesmo do cego, né? Jesus olha para ele e fala, não, dentro desse homem tem uma obra. Enquanto todo mundo ao redor de Jesus estava questionando Jesus, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Jesus fala, não, ninguém pecou. É que dentro dele existe uma obra. Deus vê nas pessoas o que nem elas mesmas enxergam, né? Uau. A igreja, o evangelho, é por isso que eu amo o evangelho, por isso que eu amo esse ecossistema, né, cara, do evangelho, porque dá destino para as pessoas. Uau. Vê nas pessoas o que nem elas... Imagina aquele cego escutando aquilo. Um cara que ouviu a vida inteira que era amaldiçoado, rejeitado pela sociedade, aí de repente está escutando da boca de Jesus que há uma obra dentro dele. Imagina esse cara administrando isso. Tipo, cara, dentro de mim tem uma obra. Que obra que esse cara tá falando? Eu sou cego, sou amaldiçoado. Que obra que esse cara tá falando que existe dentro de mim, que quando se manifestar vai glorificar o nome de Deus? Meu Deus. Que coisa linda isso. E aí, trazendo pra nossa vida, irmão, eu acredito que assim como eu, você veio de um contexto totalmente improvável, né, cara? De contextos completamente isolados de tudo e de todos, e aí de repente Deus pega e começa a soprar e começa a fazer. Como é que tá sendo isso pra você, irmão? Cara, você já quer começar assim? Vambora, cara. Eu sei que Deus tem te usado de forma linda em vários lugares que você tem passado, mas eu quero hoje arrancar talvez o ouro, sabe? Uau. Tirar o que ninguém tirou ainda. Então vai pra cima, né? Deixa Deus te usar aí. Quero escavar esse poço. Cara, aí você falando isso aí, eu me emociono, porque assim, na verdade, ele fala sobre o propósito, mas ele nunca vai te anunciar os processos. Ele falou para José sobre o sol, falou para José sobre a lua, falou para José sobre as estrelas, mas não falou para José sobre a cisterna, não falou para José sobre a casa de Potifar, não falou sobre a mulher de Potifar, não falou sobre a perseguição que os irmãos iam enfrentar, ele ia enfrentar com os irmãos. Ou seja, se Deus falar para nós sobre os processos, a gente nunca vai abraçar. Verdade. Porque o processo você não entende quando entra, você só entende quando sai. O processo é a incubadora de Deus, é o meio que Deus te utiliza para te formar, né? E é engraçado que a vida não traz o que você pede, a vida traz o que você precisa.
Quando Deus quer te moldar, ele não usa coisas, ele usa pessoas. E quanto mais pessoas complicadas no nosso mundo, nem sempre é Deus nos usando para moldar eles, mas às vezes usando eles para moldar a gente. E aí Deus traz pessoas complicadas para nos moldar, para nos mudar e para nos mover. Cara, eu venho de um contexto assim que é impossível estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. E aí eu só vejo a vida de Davi, por exemplo. A Jessé tem 8 filhos e Davi é o 8º. Ele era o último. Mas em que ângulo que ele era o último? Na visão dos homens ou na visão de Deus? Porque na visão dos homens ele era o último. Na visão de Deus... Ele era o único. Então assim, cara, eu nunca pensei que eu estava vivendo o que eu estou vivendo hoje. Uau. Eu acordo todo dia falando assim, é mais um dia de milagre, porque é um Coisa milagre. linda, irmão. Que coisa linda. E depender de Deus tem lá as suas dinâmicas, Sim. né, cara? Não é fácil. A gente não tá aqui dizendo que depender de Deus é uma coisa que a primeiro momento a gente vai amar, que a gente ama estar nesse lugar de dependência, mas é um lugar que nos ensina demais, né? Depender de Deus, cara. Depender que, cara, Deus vai cuidar do meu amanhã. Deus está cuidando do meu futuro. Deus está cuidando, sabe, dos meus sonhos, dos meus projetos. Às vezes, na nossa perspectiva limitada, a gente fala, meu Deus do céu, o que vai ser? Como vai ser? Quando, na verdade, Deus já tá lá, né? Uhum. Deus já tá lá. Tem um amigo que fala muito sobre isso, que é o Joel Pereira, apóstolo Joel Pereira, de Volta Redonda. Ele fala que Deus, quando quer olhar para o nosso futuro, Deus precisa olhar para trás. Deixa eu ver. Porque ele já tá lá, né, Uau, cara? Ele uau. fala que, cara, Deus não começa nada sem antes já ter terminado. Meu Deus. Uau. E eu creio muito nisso. Uau. E é engraçado, a gente fala sobre o senso de humor de Deus, porque ele deve olhar para trás e ver a gente desesperado, ver a gente, às vezes, sem chão, sobre algo que ele já tá vendo aqui no futuro, que, cara, já tá tudo certo, já tá desenhado, já tá construído, e a gente, na nossa limitação, na nossa incapacidade, né, cara? A gente tá... Cara, que doideira. Agora fala, irmão, como é que é lidar com isso? Como é que é lidar de um contexto de anonimato e, de repente, Deus te sopra para um outro lugar, para um outro nível de visibilidade. E, cara, você é o mesmo cara. É o mesmo sorriso, é a mesma risada, é o mesmo jeito. E aí, meu irmão? Por quê? A gente vê tanta gente mudando, a gente vê tanta gente, às vezes, vivendo menos, muito menos, mas já com muito mais inflado. Como é que você administra isso? Cara, isso é muito forte aí. Essa pergunta é extraordinária. Porque entre onde você estava e aonde você está, existe um espaço. E é exatamente nesse espaço onde Deus te esmaga, né? Porque o esmagamento de Deus não é para te matar, mas é para arrancar toda a vaidade. Então, quando você é esmagado por Deus, que você chega treinado para esse ambiente, a primeira coisa, você não vai se embriagar com as suas próprias colheitas. A maior tragédia de Noé não foi sair do dilúvio, mas foi plantar uma vinha, colher a uva e se embriagar com as suas próprias colheitas. E eu sempre digo, quem se acha grande para fazer algo pequeno é pequeno demais para executar algo grande. Sabe? De repente, se eu me embriagar com onde eu estou, significa que eu estou impedindo Deus de operar na minha vida onde eu quero chegar. Então, assim, a questão de ouvir pessoas, conselheiros, pessoas que já esteve em lugares que eu ainda vou passar, pessoas que já sofreram onde eu ainda vou sofrer. Então é muito bom você ouvir essa galera, ser humilde para ouvir e absorver tudo isso. Porque, assim, a vida é muito transitória, né? Você pode estar hoje, pode não estar amanhã, mas enquanto você está, cara, acho que essa questão de calçar a sandália da humildade, o talento pode abrir portas, mas a humildade manterá portas abertas. Eu creio nisso. Deus não promove homens soberbos, só promove homens humildes. Amém. A humildade é uma chave que abre a porta que os arrogantes fecharam. Amém. Quanto mais humilde você for, mais Deus te promove. Não tem um cara na Bíblia soberbo que Deus promoveu. Uau. Pelo contrário, todo soberbo Deus abateu. Ele abate o soberbo, mas exalta o humilde. Então a humildade é o pódio. Quanto mais humilde você for, mais Deus te promove. Ela é uma chave que abre a porta que os arrogantes fecharam. Tem lugares que as pessoas não vão acessar. Não é por falta de talento, é por falta de humildade. Meu Deus. Vai de novo. Vai de novo essa, mano. Não vou nem dar o trabalho do povo ter que voltar o vídeo agora pra ver. Mãe, vai de novo. Tem lugares que as pessoas não vão chegar, não é por falta de talento, é por falta de humildade. Meu Deus do céu. Perdeu a humildade ao longo do caminho. O talento tá lá, o dom tá lá, mas a humildade não tá. A humildade é como se fosse uma credencial, carimbando onde você pode chegar. E às vezes as pessoas se apoiam tanto no talento, mano. Uau. Pensa que só o talento vai ser o suficiente.
Uau. O talento é só mais uma pecinha. Tem tantas outras coisas na frente que precisam ser mais vistas, que precisam estar num lugar de mais visibilidade na nossa vida. O talento, ele se torna... Cara, o talento é uma ferramenta. É forte demais, sim. É uma ferramenta. E aí eu vejo tanta gente se apoiando, às vezes, só no talento. Esquece os relacionamentos. Esquece a história. Esquece de honrar quem chegou primeiro. Sim. Esquece de, sabe, parar pra ouvir, de repente, quem pode te levar pra um próximo nível. Porque o cara tá confiando demais no talento. Isso é um problema. Uau. Porque essa frase mudou a minha vida na pandemia. A arte é minha, mas eu não sou a minha arte. Eu cresci num contexto e fui me consolidando nessa teoria de que eu era a minha arte. Ou seja, cantar e tocar era tudo que eu sabia fazer e era a minha vida. Isso me limitou de várias maneiras. Quando eu descobri que o talento é meu, mas eu não sou só a minha arte. O talento é mais uma ferramenta. Entendi. O talento, o fato de cantar e tocar é só mais uma parte da minha vida. E eu não posso limitar a minha vida nessa questão de só o meu talento. Porque só o talento, irmão, o talento é capaz de só abrir as portas, mas manter as portas abertas. O talento faz o avião decolar. Mas e voar? Uau. A decolagem é uma coisa. Se eu jogar esse celular para cima, ele vai subir. Mas problema é manter ele lá em cima. Uau. E se eu não souber manter ele lá em cima, ele vai descer muito mais rápido do que subiu. Uau. Por quê? As pessoas se baseiam muitas vezes só no talento. Só que, cara, talento por talento, Saul também tinha talento. Olha aí. Boa. Saul também era um cara altamente capacitado, talentoso, demais. Sabia como fazer. Um baita rei. Mas, cara, não é só o suficiente. Não é o suficiente só ter o talento. Então, se você conseguisse falar pelo menos 3 outros pilares que as pessoas precisam hoje, fora o talento, irmão. O talento também não estou, de certa forma, fazendo uma apologia contra o talento. Se especialize. Sim, aprenda, sim, desenvolva o seu ofício, desenvolva a sua arte, seja em qualquer segmento que for. Isso aqui a gente não está fazendo uma apologia contra o talento, não. Mas o que a gente quer dizer é que só o talento não é o suficiente. O talento é uma peça. Ele é necessário, mas ele não é um tudo. Ponto final. Por exemplo, Sansão tinha talento, mas não tinha caráter. José não tinha muito talento, mas tinha muito caráter. Exatamente. Entende? Então não é só pelo talento. O talento pode abrir porta. Mas outras coisas vão manter portas abertas. Eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso demais. Eu vejo tanta gente se apoiando, às vezes, só nessa questão de talento, porque faz, que acontece. Quando, na verdade, esquece de outros pilares tão importantes, ou até mais importantes, de fato, do que o talento. Talvez o talento seja a cortina aberta para te apresentar? Com o certeza. Talento seja a porta de apresentação? Com certeza. Porque as pessoas, elas precisam de um incentivo. Correto. Elas precisam de um chamariz. Correto. Então, provavelmente, vai ser o seu talento, que vai ser aquela apresentação inicial, que vai ser aquela chamada de atenção ali. Como reter a atenção de alguém? Talento. Como parar alguém para te ver? Talento. Mas manter essa pessoa te vendo. Uau! Talvez aí já o talento sozinho já não seja o suficiente. Porque talento por talento, cara, as pessoas vão à procura de talento. E, cara, se a gente abrir o YouTube, meu amigo, tem gente fazendo 300 vezes melhor o que nós estamos fazendo. Com certeza, é verdade. Tem gente cantando infinitamente melhor, com certeza, tocando infinitamente melhor, pregando infinitamente, ensinando infinitamente melhor, podcasts com muito mais estruturas do que esse. Então, não tem a ver só com o talento em si. Muito top isso aí. Precisa de alguma coisa além disso. A mais, né? Exige mais, né? Eu creio nisso, irmão. Eu creio muito nisso. Eu posso nutrir o meu talento, eu posso especializar no talento. Que é importante. Demais. Preciso trabalhar em cima desse talento. Por exemplo, Jesus conta a parábola do cara que recebeu 5 talentos. O outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1 talento. Engraçado, eles não têm nome, mas são talentosos. Porque a gente baseia que o que vai manter o talento é o seu nome. Não é. A Bíblia diz que cada um recebeu segundo a sua capacidade. Sim. O que tinha 5 tinha capacidade de 5. O que tinha 2 tinha capacidade de 2. E o que tinha 1 tinha capacidade de 1.
Moral da história. Todos eles não moravam no mesmo lugar, não tinham o mesmo nome, mas tinham algo em comum. Todos tiveram a mesma oportunidade. O que você vai fazer com o talento? Todos tiveram a mesma oportunidade. As pessoas não podem reclamar da vida que deram errado. Cada um teve a mesma oportunidade. Exatamente. Eu fiz da minha oportunidade o que eu quis fazer. Resumindo, o que teve um talento, ele não tinha só talento. Ele tinha talento, mas também tinha o medo. Ele pensou, poxa, o outro tem 5, se perder um tem 4. O outro tem 2, se perder 2 tem 1. Eu só tenho 1, mano. Se eu perder, eu não tenho nada. E todas as vezes que você guarda o medo, você esfria a fé. O que ele fez? Ele cavou um buraco e enterrou o talento. Eu não sei qual era a profundidade daquele buraco, mas quanto mais profundo era aquele buraco, mais raso era aquele homem. A diferença do medroso pro talentoso é que o medroso enterra o talento e expõe o medo. O talentoso enterra o medo e vai expor o talento. Uau. Me fala que você está expondo, eu vou falar o que você está enterrando. Na verdade, tá todo mundo sentindo medo, né, cara? Sim, E a diferença talvez seja que o corajoso enfrenta o medo que sente. Uau. Quando, na verdade, o medroso, ele é refém daquele sentimento. O medo tornou ele escravo. E os outros souberam governar. Todos nós temos medo. A questão é saber lidar com ele. Exatamente. Você governa o medo ou o medo governa você. Uhum. A palavra medo tem 4 letras. Medo. Se você ler de trás para frente, é dome. Ou você domina o medo ou ele dominará você. Ou ele vai te governar ou você vai governar ele. É por aí. Por que Davi não teve medo de Golias? Muito simples. Golias era o maior soldado do exército filisteus. Todo mundo enxergava Golias como gigante, mas o Davi enxergou Golias como uma oportunidade. É isso aí. Então, o tamanho da sua visão faz os seus medos ficarem pequenos. É verdade. Quando a sua visão é pequena, o seu gigante é grande, o seu medo é grande. Mas quando a sua visão é grande... E a Bíblia fala, se te mostrares fraco... Opa! Na outra tradução diz, se te mostrares frouxo... Piora o negócio. Meu Deus! Aí a lapada vem pior. Cara, você tá falando da parábola dos talentos. E aí a gente entende que Deus separou talentos específicos para cada um daqueles homens. Ou seja, cada um tem uma porção. Uau! Uau! Existe uma porção específica para cada um. Uau. Ele não deu a mesma quantidade de talentos para todo mundo. E esse é um outro problema, né, mano? Isso é pesado, isso aí. Como lidar com isso? Isso é pesado. Como lidar com talvez um único talento e vendo Deus entregar 5 para outro? Gente, isso é pesado. Como lidar com isso, mano? Por quê? A comparação nos nossos meios hoje talvez seja uma das maiores doenças da nossa geração. Às vezes eu olho para alguém vivendo uma colheita totalmente diferente da minha e essa balança ela é meio que automática. Você coloca na balança, poxa, aquele cara tá colhendo tudo isso e a minha colheita tá aqui. Cara, como lidar com isso nos dias de hoje, irmão? A comparação, ela é cruel. Porque às vezes eu olho aqui a minha timeline, eu vejo alguém postando uma foto, sorrindo, num pseudo melhor momento da vida, e eu pego aquela foto, aquela postagem, e comparo com a minha realidade. Só que talvez o que essa pessoa postou não é a realidade dela. Talvez isso aqui é mais um fake. Talvez isso aqui é mais uma mega produção. Ela tá postando algo talvez até irreal, uma utopia, mas eu pego isso e trago isso e balanceio isso com a minha realidade. Ou seja, eu tô comparando o meu pior momento com o pseudo melhor momento daquela pessoa. Porque as pessoas não postam vales, irmão. Não. As pessoas não postam um dia mal. Claro que não. As pessoas não postam um perrengue. Você já viu alguém postar foto chorando? Mano, não postam. As pessoas escolhem os melhores takes, os melhores momentos. Claro. Se o cara quer gravar um vídeo, ele grava 50 vídeos e escolhe o melhor daquele vídeo pra postar. É isso aí. Se o cantor quer gravar um vídeo cantando, ele não grava o primeiro ele não posta o primeiro que gravou. Ele vai gravar pelo menos 10 vídeos e vai escolher dos 10 o melhor. Ou seja, as pessoas separam sempre o melhor para as redes sociais. Verdade. E às vezes a gente pega esse melhor que ela tá postando ali, às vezes que nem é uma realidade, mas a gente traz e compara com a nossa realidade. Talvez você tá num dia mal. E aí, quando você vê uma coisa dessa, parece que o sentimento piora. Fica ainda mais pesado. Por quê? Eu tô comparando o que ela tá postando na internet, que é o pseudo melhor momento dela, e eu tô comparando com a minha verdadeira realidade. A gente tá comparando aquele pseudo momento dela com a nossa realidade. Isso é muito injusto. Verdade. Injusto. Às vezes você tá falando, cara, Deus entregou 5 talentos para aquele. Aí eu tô vivendo com esse único talento que eu tenho. Cara, e aí, como lidar com isso, mano?
Cara, isso é muito sério. Eu sempre digo que a comparação é a matemática de um frustrado. Uau. Quem compara, para. Compara. Comparação é só te ensinando como parar. Exatamente. Cara, vai ter coisa que Deus vai te dar que Ele não vai me dar. E vai ter coisa que Deus vai me dar que Ele não vai te dar. Mas quando nós nos encontrarmos à mesa, nós nos completamos. O talento por talento nos faz completarmos. Ou seja, tem uma palavra muito chique disso aí, é sobre Maria e Isabel. As duas estão grávidas. Os ventres são diferentes, mas o propósito é o mesmo. Uau. A Maria está gerando um profeta, a Isabel está gerando um profeta e Maria está gerando um rei. Entende? Dentro de Isabel está aquele que prepara o caminho, dentro de Maria está o próprio caminho. Olha, ou seja, João Batista Você tá aí? precisava começar Você algo. tá aí, pra... cara? Cara, peguei. porque se completam. Entendi. A Isabel carrega a lei e Maria carrega a graça. Olha isso. Quando elas se encontram, nenhuma tem inveja do que a outra carrega. Exatamente. Porque quando eu sei o que você está carregando, eu vou entender que o que Deus me deu é suficiente. Uau, eu creio nisso. Eu não tenho que ter inveja. Quem tem inveja do que o outro carrega, porque nem entendeu o que Deus deu para ele carregar. Cada um tem uma medida, mano. Eu creio. A Bíblia diz lá o primeiro milagre em Caná da Galileia, que é extraordinário. 6 talhas e tá escrito assim, ó. Cada um cabia de 2 ou 3 metretas. Eram feitos do mesmo material, mas as medidas eram diferentes. Quando eu entendo qual é a sua medida, eu não vou querer andar na medida sua. Exatamente. Porque Deus permite José ser colocado dentro de uma cisterna vazia. E Ismael foi abandonado do lado de uma cisterna cheia. Imagina se invertesse. Pegasse Ismael, colocasse dentro de uma cisterna vazia e pegasse José e colocasse dentro de um poço cheio d'água. Os dois iam morrer. Um ia morrer afogado, outro ia morrer de sede. Então, às vezes, é com o seu poço vazio que Deus vai te manter cheio. E às vezes é o outro com o poço cheio que Deus não vai... Entende? O José tá dentro da cisterna vazia, mas tá vivo. E o Ismael tá do lado de um poço cheio e também tá vivo. E tá tudo bem. É isso aí. Se eu não souber entender que o que Deus me deu é a medida absoluta que Ele quis me dar, eu sempre vou sofrer com sucessos alheios. Exatamente. Cara, quando eu sofro com sucessos alheios, eu estou cego para aquilo que Deus me deu. Meu Deus. Entende? Se eu entender que o que Deus te deu é único, e o que Deus me deu é único, quando nós irmos pra mesa, vai nos completar, cara. É isso, cara. E aí a gente precisa entender o que o Paulo fala também sobre o contentamento, né, cara? Sim. Quando ele fala, eu tudo posso, tudo posso naquele que... Cara, ele tá falando a parte A do versículo, ninguém lê. Eu sei o que é passar luta, Sim. eu sei o que é passar fome, mas eu também sei viver em abundância. Mas todas as coisas eu posso. Então, às vezes, o cara pega esse versículo na parte B e fala, poxa, eu posso tudo. Eu vou voar. Chegou meu tempo, chegou minha vez. O cara starta talvez algo que Deus não startou. É isso aí. Por causa de um entendimento errado. E joga na conta de Deus. Quando, na verdade, Paulo está dizendo, cara, eu sei o que é viver com fome, com necessidade, mas também o que é viver em abundância. E vou te falar, às vezes, é mais difícil administrar a fartura do que administrar a escassez. Verdade. Pesado aí. É mais difícil, às vezes, administrar o muito do que administrar o pouco. Verdade. Você precisa de muito mais estrutura para administrar o muito do que, às vezes, para administrar o pouco. Verdade. E a gente tem aquela coisa de querer só para si. Quanto mais tem, mais a gente quer, mais a gente quer avançar. E aí, chega um ponto que a nossa própria colheita já não está satisfazendo mais a gente. E a gente começa a olhar para as colheitas alheias e as colheitas do vizinho, e as colheitas dos irmãos, daqueles que estão próximos, nossos olhos começam a se encher. E Paulo está falando sobre contentamento. Cara, contentamento é viver com aquilo que a gente precisa. Verdade. Segundo a porção que Deus nos entregou. Cada um tem uma medida, cara. Cada um tem uma medida, irmão. E nós não estamos numa disputa, né? Porque quando nós disputamos, nós enfraquecemos. Sim. Entender que o que você carrega foi o que Deus te deu e o que eu carrego é o que Deus me deu. Por exemplo, quando Saul chamou o exército para lutar contra Golias, tô com Davi na cabeça hoje. Aí, na lista de Saul, tinha o nome dos irmãos de Davi, mas o nome de Davi não estava na lista. Quando Davi chegou, Davi foi levar os pães para os irmãos que estavam em guerra, e ele foi e pegou a pedra e entregou para o gigante. Ou seja, os pães ele deu para os irmãos, e a pedra ele deu para o gigante. Hoje é o contrário. O pessoal tá pegando pão e tá dando para o gigante, pegando as pedras e dando aos irmãos. Irmão você não mata, cara. Irmão você alimenta. Agora, gigante você não alimenta. O gigante você tem que matar. Por quê? O gigante que você está alimentando hoje está ganhando força para matar você amanhã. Eita. Existem 2 tipos de gigantes. Os gigantes que você encontra e os gigantes que você cria. É isso. O Golias foi um gigante que Davi encontrou, mas a Betseba foi um gigante que Davi criou. Opa. Então, na verdade, Betseba só está revelando para Davi um gigante que havia dentro dele. E dá para ir mais fundo. Saul virou para Davi e falou assim, então vou te dar minhas armaduras. Você vai colocar as armaduras. Sabe o que eu acho top? É que as armaduras do rei coubem em Saul. Só que ele não quis usar, porque ele entendeu, essa não é a minha medida.
Por que Davi foi pegar a pedra ao invés de pegar a espada? Porque Deus pode te dar armas diferentes para você lutar no meio da sua geração. Você pode estar usando armas diferentes. Todo mundo usava espada, Davi foi o contrário. Porque espada quem faz é homem, couraça quem faz é homem, escudo quem faz é homem, mas a pedra quem fez foi Deus. Deus pode fazer você usar uma arma diferente no meio da sua geração e as pessoas celebrar o que você está carregando. Eu creio. Quando você respeita o que eu carrego, eu também vou respeitar o que você está carregando. Sim. É na mesa que Deus nos coloca na mesma medida. Uma coisa engraçada, você está falando sobre a questão de comparar, né? E eu gosto de falar, quem compara não equipara. Uhum. A comparação é a matemática do frustrado mesmo. Zaqueu está em cima de uma árvore. A Bíblia diz que está em cima da figueira. E Jesus viu Zaqueu em cima da figueira. Só que o mesmo Jesus também falou que viu Natanael debaixo da figueira. Opa. Então, peraí. Tem um Natanael debaixo da figueira, mas também tem um Zaqueu em cima de uma figueira. E Jesus está no meio. Natanael é promovido por ter a oportunidade de caminhar com Jesus. Ou seja, ele sobe o nível. Mas quando Jesus encontra com Zaqueu, Jesus não manda ele subir. Manda descer. Manda ele descer. Equalizou. Tanto quem tá em cima, tanto quem tá pra baixo. Essa é a medida é da o graça. compressor divino. Deixa eu colocar vocês na mesma medida, É a medida na da mesma graça. estatura, porque na Exatamente, graça não tem cara. ninguém maior do que o outro. Opa. Ele canta muito, ele prega muito, mas na mesa... Eu creio Oh nisso. my God! Busque em Deus a sua medida, meu irmão. Uau! Busque discernimento em Deus para você entender qual é a medida que Ele tem para você. Sua caminhada vai ser mais fácil, seu nível de comparação vai abaixar infinitamente e você vai passar, ao invés de se comparar com as pessoas alheias, você vai começar a se comparar consigo mesmo. Uhum, Você pode ser melhor do que você foi ontem. uhum. Você pode vencer os seus próprios desafios, você pode ser melhor em todas as áreas, mas o padrão vai ser você mesmo. O parâmetro vai ser você mesmo. A intenção de Deus nunca foi colocar uma disputa entre os seus filhos. Né? Nossa! Não é isso, né, cara? Mas ele precisa entender que cada um é munido com as ferramentas que precisa segundo o seu propósito. Sim. Tem gente, cara, que precisa de fato, um talento. Uhum. Um talento é o suficiente para cumprir o propósito dela. E tá tudo bem. E uma pessoa, talvez outra, vai precisar de 5 talentos. Só que o final é o mesmo lugar. É. A linha de chegada não é para quem chega primeiro, Uhum. é para quem chega. Uau! Então, vencedor não é Uau. quem chega primeiro Uau. na matemática Uau. de Deus. Vencedor é quem chega. Uau! Uau! Se você cumpriu aquilo que Deus te entregou, problema resolvido, chegou. Uau. E aí, às vezes, essa coisa da comparação é um problema para os dias de hoje, mano. Porque eu vejo muita gente, às vezes, deixando de fazer aquilo que foi chamado para fazer, preocupado com o chamado do outro. Demais. Ou então, uma outra coisa também que você vai concordar é que as pessoas querem fazer o que tá dando certo. Opa. A verdade é o seguinte. O fracasso é órfão e o sucesso tem vários pais. Oh. Boa. Ninguém quer ser pai do fracasso, Come on, mano. baby. Let's Todo go. mundo quer ser pai do sucesso. Sucesso. Uau. Todo mundo quer ser pai do sucesso. Uau. Tipo assim, o acerto é meu, É, o erro o erro é nosso. é nosso. Ou é seu. É. Ninguém Eu quer quero ser pai. compartilhar as minhas falhas, mas não quero compartilhar o meu sucesso, né? As falhas, não foi só eu não, né, gente? Ele também tava no time, Exatamente. Mas e o sucesso lá do gol final? Então, foi eu, graças a mim. Louvado seja meu nome. A palavra Deus tem 4 letras. Quando você tira a primeira e a última, só fica eu. Toda vez que Deus sai, só fico eu, né? Eu prego, eu canto, mas toda vez que você coloca Deus, o eu some. Eita. E aí Deus aparece. E eu gosto de dizer o seguinte, que toda vez que você aparece, Deus esconde. E toda vez que você esconde, Deus aparece. As pessoas querem fazer o que as outras estão fazendo, porque às vezes está dando ibope, está dando audiência, então eu quero fazer. É. E Deus não te chamou para você fazer o que está dando certo. Deus te chamou para você fazer o que é certo. Bom. Quando você sabe o que você está fazendo, é o que Deus te chamou para fazer, você vai ser feliz e completo. Pessoas vão viver uma vida inteira se achando. E a verdade é, Deus não te chamou para você se achar, Deus te chamou para você se encontrar. Uau. Quem se acha já se perdeu, e quem se encontra por Deus foi achado. Quando você entende que você carrega, foi Deus que estabeleceu, você nunca vai sofrer pelo aquilo que os outros estão carregando. Exatamente. Vai ter medidas que Deus vai entregar na vida do outro que Ele não vai entregar sobre a minha medida. Por exemplo, você estava falando sobre a questão do eu, entender isso. Eu não posso ser quem Deus quer que eu seja, enquanto eu não deixar de ser quem eu já fui. Entende? Você nunca vai ser quem Deus quer que você seja enquanto você não deixar de ser quem você ainda é. Sim, Quando você deixa de ser quem é, Deus te apresenta quem você pode ser. exatamente. Os hebreus saíram do Egito, Moisés tocou, o mar abriu, só que Deus falou, diga o povo que marcha. Mas eles não eram escravos. Só que Deus não chamou eles de escravos, porque escravo não marcha.
Só marcha quem é soldado. Eles ainda estavam comparando como escravos, mas Deus já estava enxergando eles. E detalhe, você já viu soldado marchar para trás? Soldado não marcha para trás. Cada passo para trás que você dá, você alcançando o seu ontem. Meu Deus. E a ideia de Deus não é fazer você ser melhor do que os outros. A ideia de Deus é fazer você ser melhor do que você foi ontem. Exatamente. A maior batalha não é você vencer a muitos, mas é vencer a si mesmo. A maior vitória de Davi não foi vencer Golias. A maior vitória de Davi foi não ter matado Saul. Porque em gigante você mata, mas em ungido você não toca. Eu preciso entender a medida de cada um. Senão, ao invés de gerar vida, eu estou gerando morte. Exatamente. Deus não me levantou para ferir. Toda pessoa frustrada frustra a outra. Toda pessoa decepcionada decepciona a Você outra. só dá o que você tem, né, cara? É isso aí. Mas toda pessoa sarada... Gera cura. Isso aí. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Que Deus nos dê graça para entendermos a porção que Ele tem para nós. A medida certa. E caminhar debaixo dessa visão, né, É isso irmão? aí, mano. Caminhar dessa visão. É forte isso aí, mano. Eu creio nisso. Uau. Eu creio nisso. Eu tô gostando desse Cara, bate-papo. mano, só Deus faz uns encontros desses. Caraca, mano. De verdade, só Deus faz, mano. Eu tô feliz demais. Eu tenho tô certeza. renovado aqui agora, que eu cheguei cansado, tô renovado. Amém, mano. Amém. Eu acredito nisso. Amém. Acredito demais. E engraçado que a palavra de Deus não se renova, como Sim. a gente ouviu a vida inteira falando. Porque não dá pra renovar aquilo que não envelhece. Não envelhece. Uau. Então, como se... a palavra de Deus não se renova. Sim, sim, sim. Porque a palavra de Deus é. Ela é. Ao contrário, a palavra de Deus nos renova. Sim. Gera renovo pra nós. Concordo. Gera renovo pra nós. Não é a palavra que precisa ser atualizada, como já disseram por aí. Não dá nem pra entrar nisso aqui. Meu Deus. É ela que nos atualiza, né? É ela que nos atualiza. Como dizia o velho Billy Graham, ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. Exatamente, cara. A palavra de Deus nos renova. É isso aí. É a capacidade de ler um versículo que talvez você leu a vida inteira, fez parte da sua vida, quase toda aquele versículo. E um belo dia você abre a Bíblia, abre naquele mesmo versículo, de repente uma mensagem totalmente diferente de tudo que você já viu, salta do seu olho. Já aconteceu isso contigo, mano? Demais, mano. Demais. Você pegar um versículo daqueles assim, corriqueiros mesmo, que todo dia lê na igreja, e de repente, um belo dia, num lugar totalmente improvável, você abrir aquele versículo e pimba, uma revelação quente. Gente, isso aí que você falou assim, acho que foi Deus que tocou pra falar. Ontem eu estava dentro do aeroporto, saindo do Rio pra ir pra São Paulo. É fresco. O óleo é fresco, gente. Vai, negão. Dentro do aeroporto. Cara, eu dei um grito. Tudo bem que eu exagerei, mas é porque pra mim soou muito forte, então eu tive que... eu gritei, mano. Todo mundo tava perto, olhou. I'm sorry, please, I'm sorry. Desculpa. Quando os irmãos de José colocaram ele na cisterna, a primeira coisa que eles fizeram, tiraram a túnica deles. Só que engraçado, eles tiraram a túnica de José, mas não vestiram. Porque era sob medida. Não cabia neles. Não cabia neles. Cabia neles. Então, se as pessoas estão lutando para tirar sua túnica, deixa tirar. Fica tranquilo, não cabe mais ninguém. Quem fez foi o pai, é sob medida. Meu Deus. Os irmãos pegaram a túnica, já que não serve em nós, mataram um cabrito, manchou ela de sangue e levou pro velho Jacó. Entregou para Jacó e falaram nada. Quando Jacó viu aquilo, falou: José, meu filho, morreu. Jacó começou a chorar e o texto diz assim, ó, ele falou: chorarei até o dia da minha morte. O que eu aprendi com isso? É que Jacó sepultou José vivo, porque acreditou na primeira versão. Quantos casamentos que acabaram porque alguém acreditou na primeira versão? Quantas amizades romperam porque alguém acreditou na primeira versão? Quantas alianças que não foram quebradas porque acreditou na primeira versão? Eles não deram ouvido a outras versões. Quantos diagnósticos, né, cara? Meu Médicos. amigo, quantas pessoas bateram o martelo assim, não, é isso aqui e acabou. Só que detalhe, quando teve fome em toda a terra, os irmãos desceram para o Egito. Aí agora vem a segunda versão. Eles deram de cara com quem? O governador, o José. E agora Jacó, que viveu a vida inteira lutado pelo filho, vai ter que reconhecer: eu errei por ter acreditado na primeira versão. Vamos mais fundo? Quando Jesus morreu, os guardas acordaram de manhã, viu que o corpo não estava no sepulcro. As Marias viram e não acharam ele. A Bíblia diz que os anciões chamaram os guardas, está no texto, e pagaram eles e falaram assim, ó, avisem para todos que os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Se nós acreditássemos apenas nessa primeira versão, nós estaríamos fazendo luto de Jesus até hoje. Meu Deus! Por que nós não acreditamos nessa versão? Porque teve mais prova. Ele apareceu no caminho de Emaús. Tem sentenças sendo mudadas Uau, aqui uau. hoje. Você crê nisso, mano? Foi você que acreditou na primeira versão. Uau, Calma, meu irmão. uau. Calma. Deus é aquele que muda a sentença. Uau. Meu Deus. Cara, se tivéssemos acreditado na primeira versão, que era os discípulos roubaram o corpo, Estaríamos em luta até hoje. toda a construção do evangelho teria sido afetada. É isso aí. Meu Estaremos Deus, em isso é luta. muito sério. Estaríamos em luta até hoje. Meu Por que vocês Deus. estão em luta? É porque Jesus morreu.
E os discípulos roubou o corpo dele. Meu Mas não, ele Deus. apareceu, e Atos diz que ele apareceu com provas infalíveis. Meu Deus. Pessoas perderam amizades porque alguém contou uma história de uma outra pessoa, a pessoa só recebeu sem fazer um filtro da maturidade. E aqui eu quero abrir um parênteses, que eu percebo que muitas pessoas no evangelho estão envelhecendo, mas não estão amadurecendo. Uau. O maior trabalho de uma liderança é lidar com crianças adultas. Eita. Crianças adultas dá mais trabalho que menino. Hoje é mais fácil ferir do que sarar. Para você ferir, você precisa de segundos, mas para sarar requer tempo. Se você não tem o antídoto da cura, você não está liberado para ferir ninguém. Não acredite nas primeiras versões. Uau. A internet está jogando tudo para todo mundo. Não acredite nas primeiras versões. Toda história tem dois lados. Toda moeda tem duas caras. Todo rio tem duas margens. Todo livro tem duas capas. Eu preciso ouvir o outro lado. E as perspectivas são importantes demais, né, cara? Demais. Porque H mesmo, quando tá chorando no Aí é deserto, demais. ela tá chorando no deserto, de repente um anjo aparece pra ela e fala, mulher, por que chora? Olha pro lado. Tá aí, ó. Cara, era uma questão de visão, de perspectiva. A Bíblia não fala que apareceu imediatamente uma fonte. A Bíblia não fala que uma fonte apareceu do nada. Não, cara. A Bíblia fala que ela estava olhando pro lugar errado. Tava lá do lado. Os olhos estavam na dor. Meu Deus. Os olhos estavam na desgraça. Forte. Estava na morte. Estava na primeira versão. Meu filho vai morrer de sede. De repente aparece um anjo pra ela e fala, só olha pro lado. Então talvez é a nossa perspectiva que tá errada. Divisão. De visão. Talvez a gente só tá olhando do lado errado. Tá olhando da forma errada. Meu Deus. E tem tudo a ver com o que você tá falando. Se ela tivesse acreditado nisso e não tivesse a capacidade de olhar pro lado, ela não tinha enxergado um milagre My God. Tava lá. que tava lá. My God. É muito sério isso, cara. Meu Deus. Tem gente sofrendo porque só tá vendo um lado. Não vê o outro lado. Não tá vendo o outro lado. Uau. Tem gente sofrendo porque tá só diante de uma perspectiva, tá diante de uma. Tá fechado dentro de uma bolha. É o que a gente tava falando antes de começar. Essa questão da bolha, de estar dentro de uma perspectiva só. Isso mata a gente. Porque senão eu nunca vou descobrir que no fundo dos oceanos tem tesouros eternos porque eu estou adaptado ao meu aquário. Exatamente. O aquário roubou o meu nadar. Porque hoje é mais fácil ser raso do que ser profundo. E ser profundo não é uma escolha, ser profundo é uma decisão. Exatamente. Deus não te obriga a ir profundo. Sim. Ezequiel falou que o varão de branco está na frente dele e mediu 1000 côvados, água no tornozelo, depois mais 1000, água no joelho, depois mais 1000, água nos ombros e depois mais 1000, águas que só iam a nado. Você percebe que na medida que ele vai andando, as medidas vão mudando? Talvez as medidas não mudaram porque você está parado. Opa. Quando você para, tudo para. E o que eu aprendo? Na medida que ele vai andando, as águas... Sobem. Eu também achava que subia, mas a água não sobe. É o profeta que desce. Eu creio. Você tá aí? Tanto que Jesus, na pesca maravilhosa, manda Pedro voltar pro Meu meio. Deus. Pedro já estava no raso. Sim, Jesus fala, Pedro, volta pro lugar de é novo. isso aí. Vai lá pro meio, volta a lançar a rede. Então, às vezes, a gente quer resultados diferentes, mas a perspectiva não muda. A nossa geografia não muda. As atitudes, né? As atitudes são as mesmas. Meu E a gente quer que Deus faça as coisas novas. É forte isso aí. Equalizar isso também é um desafio, Demais, cara. demais. A fé, de verdade, a simplicidade do evangelho nos encanta. Aham. Mas a complexidade da fé é uma coisa que a gente precisa se aprofundar todos os Demais, dias. demais, mano. Porque esse é um mistério. Como é que você ri e chora no mesmo instante? Como é que você fala de algo que você não tá vendo, mas tem que acreditar que tá Exatamente. vindo? Ok, não tá vendo, Exatamente. mas tá vindo. Exatamente. Como assim? Durante muitos anos as pessoas estavam brigando por causa de uma cobertura. Só que a Bíblia trabalha com fundamentos. Jesus é o fundamento posto para a igreja. A igreja só está de pé por causa do fundamento. Sim. O que mantém esse prédio de pé não é a cobertura. O que mantém esse prédio de pé é o fundamento. Porque a cobertura você troca, mas o fundamento você não mexe. Exatamente. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Então tudo que você constrói fora da fé desmorona, mas tudo que você constrói sobre a fé permanece. Opa. Entende? Então o inimigo não quer matar sua carne, ele quer matar sua fé. Exatamente. Se ele matar sua fé, tudo em você está morto. Ele entendeu que o justo viverá da fé. A fé não vem pelo ouvir da palavra? Sim. Por que essa geração está escassa da fé? Porque elas estão perdendo a acessibilidade das escrituras, a fome das escrituras. Infelizmente, isso aqui roubou nosso secreto. Nós estamos mais online aqui embaixo e offline lá em cima. Exatamente. Isso aqui é uma janela. A janela é só para você ver do lado de lá de fora. Você nunca vai entrar na sua rede social para ver sua vida. Você sempre entra na rede social para ver enxergar a vida de alguém. É ou não é? Você entra para ver o Instagram do outro, para ver o sucesso do outro. Só que a palavra é o contrário. Não é para você ver a vida do outro.
A palavra, quando você abre, é um espelho para você enxergar. Por isso eu sempre digo, não leia a Bíblia para tirar coisa dela. Leia a Bíblia para ela tirar coisa de você. Você não pode mudar uma vírgula lá dentro, mas uma vírgula lá dentro pode mudar tudo aí dentro. Eu creio nisso. Tá eu tudo creio na escritura, nisso. cara. Tudo aí. Eu creio nisso. E a fé é uma questão de... É uma certeza mediante a uma experiência. Correto. O anjo aparece para Zacarias e o mesmo anjo aparece para Maria. O anjo fala a mesma coisa para os dois. Os dois têm respostas iguais. Uhum. Como? Como isso vai acontecer? Como? Como a minha mulher vai ficar grávida? Os dois duvidam. Uhum. Maria, como, Senhor? Só que o anjo aparece para os dois, fala a mesma coisa, os dois têm respostas parecidas, mas com Maria foi um tratamento, com Zacarias foi outro. Maria, agraciada. Uhum. Maria, uma adolescente. Uhum. Maria, uma menina, sem experiência, Peguei. com as coisas sobrenaturais. Peguei. Zacarias, cara do altar. Experiência. Experiente. Não tinha o direito de duvidar. Tá duvidando? Com um monte de experiência que você tem? Não tinha o direito de duvidar. Ai, Maria cara. tinha o direito de duvidar porque não conhecia. Zacarias não tinha o direito de duvidar Uau. porque conhecia o altar, Uau. conhecia Deus. Uau. E aí eu vejo muita gente dando marcha ré no meio da caminhada. Olha aí. Gente que tem vivência, gente que tem experiência, Pesado. mas quando bate o confronto da fé, Começa a duvidar? ele começa a duvidar. Faz como adolescentes. Meu Deus. Adultos que não amadurecem, que caminham em Deus, mas não se aprofundam. Meu Deus, Brasil. Zacarias fica mudo. Maria, cara, Maria era uma menina. Meu Deus. Ou seja, você tá querendo me dizer que Deus não fala difícil, né? Deus fala fácil, é nós que entendemos complicado. Mas mesmo você entendendo complicado, Deus entende o seu nível de conhecimento. Zacarias, você tá proibido de duvidar, porque você tem experiência comigo. Exatamente. A Maria eu relevo. Então, peraí. Zacarias não viu quando o anjo falou? Que a mulher dele ia ser a mãe? Mas engraçado, Sara também riu. Opa! E você percebeu que Zacarias perdeu o nome, perdeu a voz? Mas lá, Sara, Deus foi lá e tirou uma letra do nome dela. Então quer dizer que todas as vezes que você duvida do que Deus promete, ele vai tirar alguma coisa de você. Porque quem duvida, Deus não acrescenta. Quem duvida, Deus tira. Agora, quem crê, Deus não tira. Quem crê, Deus acrescenta. Eu creio. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, acrescentou. E Sarai tirou e ficou só Sara, porque duvidou. Aí tirou a última letra, que era a letra I, que no hebraico é a letra H, tirou a última letra do nome de Sara. Aí quando nasce o menino, nasce Isaac. Qual é a primeira letra do nome do menino? A letra I. Porque tudo que Deus começa com os pais, ele dá continuidade nos filhos. Aí Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, mas não mudou o nome de Isaac. Por que ele muda o nome do pai, muda o nome da mãe, mas não mudou o nome do filho? Porque Isaac é promessa e promessa Deus não mexe. Ele nunca vai mudar uma promessa por causa de você, mas ele é capaz de mudar você por causa da promessa. Meu Deus. Quem não quer... tá pegando isso aí? É muito sério. Como diz aqui em Minas, o caldo hoje tá grosso. Hoje é mocotó. Hoje é mocotó. Cara, Irmão, é muito sério isso. Você tá falando, eu lembrei do meu pai. Zacarias perdeu a voz, né? Perdeu a voz e ganhou um filho. Esse é muito rico. Ele ficou mudo. Como é que ele chega em casa anunciando que Isabel ia dar luz, sendo que ele perdeu a voz? Ele perdeu a voz, mas não perdeu o propósito, não perdeu o sentido. Aí lá na frente, quando João Batista cresceu, perguntaram pra João, o que você é? Ele falou, não, gente, fica tranquilo que eu não sou Messias, não. Eu só sou uma voz. Porque o que o pai perdeu lá atrás, Deus deu no filho lá na frente. Meu Deus do céu. Então, quando nós estávamos falando aqui agora, eu lembrei do meu pai. E aí, essa é a parte que eu fico muito emocionado, porque eu não tinha pretensão de ser pregador, né? Nunca imaginei pregar. E meu pai era um pregador. Só que ele nunca almejou sucesso, nunca viajou de avião nem nada. E ele faleceu há 12 anos atrás. Papai já tinha lido a Bíblia mais de 88 vezes. E hoje as pessoas falam assim, nossa, sua mente é muito rápida. Eu falo, rapaz, vocês não conheceram meu pai. Meu. Tem coisa que eu falo hoje que ele falava. Tem coisa
que eu prego hoje que ele prega. Muito sério. Então, assim, eu acredito muito que o pai não só deixa a herança pro filho, mas também a obrigação de deixar o legado. E hoje, tudo que eu estou vivendo, eu sou grato a Deus demais pela vida do meu pai. Eu sou muito grato. Porque eu nunca imaginei dar continuidade naquilo que Deus começou na vida dele. E ele tinha uma visão muito profunda das escrituras, de mexer no texto, de encaixar isso aqui. E ele falava, meu filho, todo mundo já prega igual. De pregação igual a gente já tá cansado. Pensa diferente. Lê os textos contrários. Começa a pegar os textos e encaixa um no outro. E essa dinâmica que eu peguei dele, assim, eu tô dando continuidade, mas não foi eu que inventei, assim, foi ele. E assim, eu sempre vou dar tributo a Deus pela vida dele. Que coisa linda. Porque tudo que eu estou vivendo hoje começou com ele. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que o nosso teto é o chão dos nossos filhos. É isso mesmo. Isso é forte demais. O lugar mais alto que a gente conseguir construir, meu irmão, os nossos filhos vão começar dali. E pior, melhor, na verdade, os nossos filhos não precisarão lutar as guerras que nós enfrentamos. Porque todas as vezes que um homem deixa de lutar as suas guerras, ele está deixando para o filho lutar. E a pior coisa que tem é quando um filho tem que lutar as guerras do pai. A pior coisa que existe é um filho ter que derrubar gigantes que era para o pai ter derrubado. Porque aí vai somar os gigantes que era para o teu pai derrubar e você tem que derrubar hoje, mais os gigantes que, da sua geração, do seu tempo, que você vai precisar derrubar. Então tem um trabalho em excesso. Você vai trabalhar dobrado. Porque alguém não lutou, não fez o que precisava fazer. Uau. Então, ver você falar do seu pai, cara, é muito mais do que emocionante, é incentivador. Porque nem todo mundo tem uma estrutura familiar assim. Quando, na verdade, a gente pensa que estrutura familiar é só dinheiro. É só deixar um apartamento para quando for casar. É só deixar um pé de meia. É só deixar um aporte ali financeiro para dar para o filho quando ele vai casar ou quando ele vai construir o primeiro negócio. Quando, na verdade, herança se deixa para alguém. Uau. E legado você deixa em alguém. E aí o que você deixou em alguém, cara, a política não rouba, a crise não toma, o ladrão não pode roubar, porque você deixou algo construído em alguém. Tem coisa mais poderosa do que isso? Você olhar e falar assim, cara, eu sou um fruto de uma semente que saiu do meu pai. A forma de pregar, o jeito de conduzir, a dinâmica da pregação não vem de mim. Não. Cara, isso é muito sério. Tanta coisa que um filho tem para herdar de um pai. Traumas. Sim. Cara, tantos maus exemplos que a gente vê por aí de pais dando para os filhos o tempo inteiro. Nos dias de hoje, você dizer, cara, eu aprendi a pregar com meu pai. Cara, isso veio de casa. É forte demais. Cara, isso é uma riqueza incomum para os nossos tempos. Ele acordava cedo, gostava de fazer um feijãozinho no fogão a lenha. E quando eu aproximava dele, ele colocava o fogão a lenha no fogo baixo. Porque o feijão ia demorar a cozinhar. Porque ele estava degustando da minha presença ali. E era nesses momentos que ele soltava as pérolas. E quando eu fazia umas perguntas peculiares, quando eu sabia explorar a pergunta, aí que ele derramava mesmo. Você está dizendo que o problema às vezes não é nem as respostas erradas que a gente recebe na vida, mas é as perguntas certas? É isso aí. As perguntas certas. Tem gente sem resposta porque está fazendo as perguntas erradas. Seu pai esperava a pergunta certa para te dar o elemento certo. Quanto era o nível da pergunta, era o nível da resposta. Perguntas rasas, respostas rápidas. Perguntas profundas, respostas longas e profundas. Uma coisa que ele falava, que para mim é uma das coisas assim, mais extraordinárias, assim. Jesus pegou os pães e deu graça e partiu. Partiu o pão, mas não partiu o peixe. Por que ele parte o pão, mas não parte o peixe? Porque o pão quem faz é o homem, mas o peixe quem fez é Deus. Obras de Deus ele não quebra. Mas obras humanas. Meu Deus. Um dia desse, nós estávamos voltando lá atrás sobre a questão da humildade. Lembra que Eliseu passava em Sunem e a mulher falava, eu vejo que esse homem é um homem de Deus? Porque o homem de Deus não precisa falar que é, né? É só andar e as pessoas vão ver e falar, é homem de Deus ali. Então ele passava e ia para a mesa comer pão. O talento te traz para a mesa, mas só o caráter te mantém nela. É na mesa que Jesus revelou que era Judas. A mesa não é para revelar talento, é para revelar caráter.
Aí a mulher trazia ele pra comer pão na mesa. Aí ela chamou o marido e falou assim, vamos construir um quarto pra ele? Porque às vezes não basta só você construir o quarto, precisa saber se você tem humildade de mobiliar ele, né? E aí ela construiu o quarto, e lá no quarto ela colocou cadeira, cama, um candeeiro e também colocou uma mesa. Então, peraí. Então quer dizer que essa casa tem duas mesas? A mesa de baixo e a mesa de cima. Por que que Eliseu está acessando a mesa de cima? Porque nunca desprezou a mesa de baixo. Pessoas vão viver uma vida lutando para acessar a mesa de cima, desprezando a de baixo. Quem chega em lugares altos, desprezando os lugares baixos, não permanece. Meu Deus. Você só pode chegar em lugares altos quando você aprender a honrar os lugares baixos. Jesus chegou no trono, mas nunca desprezou a manjedoura. Meu pai do céu. E qual foi o critério de Jesus aqui para se escolher relacionar as pessoas? A mesa. A mesa. As coisas mais poderosas que Jesus falou, ele não falou para milhares de pessoas. Foi na mesa. Falou para quem estava na mesa. Uau. O plano de salvação não foi compartilhado no Sermão da Montanha. O plano de salvação foi na mesa. Foi na mesa que Jesus lavou os pés dos discípulos. Ou seja, quanto mais próximo eu estiver dele, mais profundas são as experiências com ele. Por isso que ele pergunta para os discípulos, quem a multidão pensa que eu sou? Aí Pedro levanta e fala, Jesus, eles não sabem quem você é. Ah, então quer dizer que eles não sabem quem eu sou? E você, Pedro, você sabe? Pedro responde na hora, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ah, Pedro, então você sabe das coisas. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Porque a multidão não sabe quem era Jesus. Porque a multidão não se relacionava com Jesus. A multidão não se assentava à mesa. A revelação do Cristo, do Deus encarnado, só está disponível para quem está na mesa. Por isso Pedro respondeu imediatamente, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É porque na mesa que nós temos acesso às maiores revelações do Evangelho. É na mesa que Deus fala para nós o que não conta para a maioria das pessoas. É na mesa que Deus compartilha conosco aquilo que ele não fala com todo mundo. Isso é tão profundo que você está falando, que no Velho Testamento, no tabernáculo, tinha mesa, mas não tinha cadeira. Tinha mesa, mas ninguém podia sentar. Por que ninguém podia sentar? Porque no tabernáculo só uma pessoa tinha lugar cativo, Deus. Ninguém mais. Nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote tinha lugar cativo. Então lá não era um lugar de descanso, era um lugar de trabalho. Só que nos dias de Jesus tem mesa. Só que agora ele senta em volta da mesa. Porque agora não é só lugar de trabalho, agora é lugar de relacionamento. E isso é tão forte que você está falando, que existe 3 tipos de mesa. A mesa do tamo junto, a mesa do vamos junto e a mesa do somos um. Deus não te chamou para ir junto, Deus não te chamou para estar junto, Deus te chamou para sermos um, cara. E é tão rico que Jesus tinha 3 mesas. A mesa dos 12, a mesa dos 70 e a mesa dos 3. Pedro, Tiago e João. Irmão, você pode sentar na mesa de qualquer pessoa, mas na sua mesa quem seleciona é você. Exatamente. E desses 3, só um reclinava a cabeça no peito de Jesus. João. Então, o segredo é na mesa. É na mesa que a gente prova das maiores provisões, é na mesa que a gente prova das maiores instruções, dos maiores milagres. É na mesa. Mas por quê, cara? Por quê que tem gente que abre mão da mesa na primeira oportunidade? Por que tem gente que negocia a mesa? O filho pródigo foi um que não valorizou a mesa que tinha. O filho pródigo foi um que abriu mão da mesa. Pediu ao pai parte da herança porque cansou de ser parte. Então, por isso ele pediu parte. Porque ele cansou de ser parte. Eu quero ser um. Pai, me dá parte da herança. Ele pediu parte e imediatamente deixou de ser parte. Nossa. Por quê? Para ele, o ter era melhor que o ser. Para ele era mais valioso o que ele tinha do que o que ele era. Então, por isso, ele deixa de ser parte de algo e quer parte daquilo. E aí agora ele é um sozinho. Meu Deus. Cara, isso é muito sério. Uau. Continua. A Bíblia fala que ele vai para um lugar longe. Vai para um lugar distante. Tudo que aconteceu lá, todo mundo conhece a história. O menino que não sabia, não ficou conhecido pelo nome. Ficou conhecido pelos erros. Filho pródigo. Ninguém sabia o nome dele. Agora, ficou lembrado da história pelas más escolhas que cometeu ao longo da sua vida. Isso tudo porque abriu mão da mesa. Isso tudo porque decidiu viver longe da mesa. Teve que perder tudo. Ao contrário do que todo mundo pensa, não foi a crise que chegou sobre a região onde ele estava que tirou dele tudo. A Bíblia fala que primeiro ele gasta tudo. Com irresponsabilidade. Por quê? Longe da mesa, você é aquilo que você tem. Então, para ele sustentar aquilo, ele precisou gastar tudo que tinha.
Pra manter seu Pra padrão. manter aquele status, pra manter aquele emoji, pra manter aquele fake ali de personalidade. Até então ele era o que ele tinha. Meu Deus. Então, longe da mesa, ele descobriu o quê? Primeiro, o que ele tinha não vale absolutamente nada. Longe da mesa, ele não é ninguém. E aí, ele começa a lembrar, cara, na casa do meu pai, até os trabalhadores têm mesa farta. Tem pão na mesa. Ou seja, tinha uma mesa lá e eu não valorizei. Meu Deus. Tinha uma mesa que nessa mesa eram compartilhados os sonhos, eram compartilhados os projetos, os problemas eram resolvidos na mesa, as direções eram alinhadas na mesa e eu não valorizei a mesa. Que pena que tem muita gente que precisa perder a mesa. Pra depois querer valorizar? Pra poder valorizar. Sabia que na minha casa, dos meus pais, a gente não priorizava a mesa? É mesmo? E não fizeram isso por maldade. Fizeram isso porque não tiveram essa instrução. Então, na hora das refeições, cada um ia para um lado. Lá em casa também. Cada um comia para um lado, ou era no sofá, um outro era em frente à TV, o outro era no quarto. Não tinha essa coisa na mesa. E eu aprendi isso com a minha sogra e a minha esposa. Porque o meu sogro morreu há muitos anos atrás. Cresceu as duas juntas. Só que, mesmo com a casa vazia, as duas nunca abriram mão da mesa. Café da manhã, café da tarde, almoço, jantar, mesa. Na mesa. Mais do que isso, mesa posta, mesa feita. Meu Deus. Tinha um cuidado com a mesa, que a minha casa cheia, eu e mais duas irmãs, não tínhamos, mais os meus pais. Uau. Quando eu cheguei, eu me deparei com aquela cena, eu falei, cara, eu não tinha uma mesa em casa na minha infância. Minha casa era cheia. E eu tô aqui agora na casa da minha sogra, é só as duas. Não tem nenhum sacerdote aqui. Mas elas não abrem mão da mesa. Da mesa. Mano, isso é Aí forte. Deus começou a me falar sobre alguma coisa na mesa. Cara, tem uma coisa na mesa. Hoje, graças a Deus, se você perguntar ao meu filho, qual é o lugar mais importante da... Azaf, vem aqui. Conta pro pessoal qual é o lugar mais importante da nossa casa. O lugar mais importante? Essa é difícil. O lugar mais importante da nossa casa. Que a gente sempre se reúne, que a gente sempre tá sentado. É claro, a mesa. É a mesa, negão. É isso Então não aí. é porque começou de qualquer jeito Que vai terminar de que qualquer precisa jeito. terminar de qualquer jeito. Meu Deus. Deus nos dá a oportunidade de recalcularmos a nossa rota, É forte. reajustarmos a nossa direção. Eu aprendi o valor da mesa na escassez. Eu não tive mesa na minha infância, mas quando eu encontro com a Késia, começo a me relacionar com o contexto dela, elas me mostram o valor que há na mesa. Meu Deus. Às vezes a gente despreza a mesa, cara. É forte isso aí. Às vezes Não, a e gente outra abre mão da coisa, mesa. Quando o filho pródigo sai de casa, ele não queria herança. Ele queria independência. Só que para manter essa independência, ele precisava da herança. Só que a herança estava pronta para ele, mas ele não estava pronto para a herança. E é a maior tragédia quando você recebe uma bênção prematura. Deus não gera promessa de 7 meses, é tudo 9. E o que era para ser bênção amanhã, com a imaturidade, se torna Sim, maldição hoje. Sim. Foi tão uma maldição porque o que fez ele aproximar do pai foi a herança. Uhum. E o que fez ele afastar do pai? A herança. Qualquer bênção que te afasta do pai se torna maldição. E ele cara. gasta tudo de forma irresponsável e vem a crise. Sim. E aí, não foi a crise que tirou tudo dele. Foi a irresponsabilidade que tirou tudo dele. Porque ele não tinha estrutura para lidar com o que pediu. E aí, quando vem a crise, porque a crise vem para os bons e para os maus, a crise vem para quem administra bem e para quem administra mal, todos vão passar por crise. A diferença é que ele já não tinha mais nada. Ele não tinha mais nada. Então, agora, ele chega no fundo do poço. Sim, sim, sim. E aí, a Bíblia fala que ele cai em si. Cara, Só tem um lugar que você pode cair depois que você tá no fundo do poço, irmão. É cair em si. cai em si. Cara, quando ele tá lá, ele tá trabalhando pra um cara que cuida de porcos, né? Isso é muito forte, porque ele não sabe que quanto mais perto dos porcos ele tá, mais longe do novilho ele fica. Tinha um novilho em casa esperando ele, mas ele tava perto dos porcos. Você já viu porco comer na mesa? Não, porque porco não come na mesa, porco come no chão. Você já viu filho comer no chão? Filho não come no chão, filho come na mesa. Qual a ideia do diabo? Te arrancar da mesa pra fazer você comer no chão. Qual a ideia do pai? Te arrancar do chão para fazer você voltar a comer na mesa. Eu creio. Ele perdeu a herança, perdeu os amigos, perdeu o dinheiro, mas não perdeu uma coisa, o caminho de volta para a mesa. E perdeu a identidade. Porque quando ele chega diante do pai e fala, pai, eu não sou digno nem de ser tratado como... Ele nem se reconhece mais como filho. Tá pedindo para ser tratado como empregado. Deixa eu ser qualquer um dos seus servos aí. Porque para ele, o pecado faz isso. O pecado rouba a nossa identidade. A primeira coisa que o diabo quer tirar de alguém é a identidade. É forte demais. Quando o rei Nabucodonosor manda pegar os meninos lá
e trazer para a Babilônia, a primeira coisa que ele faz, arranca o nome deles. Tira o nome, que é a identidade. Porque o nome carrega a essência. É isso aí. O nome carrega... E na época, o judeu não dava um nome qualquer para qualquer um. O nome tinha um destino profético. O nome que tinha um caminho a ser percorrido, profeticamente falando. Então, quando o diabo arranca o nome daqueles meninos, o diabo está falando, arranca o destino deles. Sim. Arranca a direção profética deles. Por isso o menino chega lá sendo tratado, pedindo para ser tratado como um empregado. Porque o pecado já tinha roubado dele a identidade. Ele perdeu. Ele perdeu. E sabe o que é engraçado? Porque quando ele chega, o pai abre os braços, recebe ele e fala, tô te dando uma nova sandália. Por que você vai receber uma nova sandália? Porque agora você vai estar trilhando para os novos caminhos. Você não vai mais dar os mesmos passos que você deu até agora. Eita. Até agora você deu os passos com esse tipo de sandália que você tava, mas eu tô mudando. Novas vestes, um novilho novo, tudo novo, muito lindo. Aí o pai deu uma festa. Só que quando o irmão que estava no campo chegou, o texto diz que o irmão viu o barulho da música e viu a dança. Sabe o que é engraçado? O irmão não entra na festa. Eita. Ele não entrou na festa, mas sabe o que é o mais rico? A festa também não parou. Eu não vou desligar o meu som e não vou parar a minha festa, porque você não quer dançar a minha festa. Se você não quer celebrar a minha festa, eu vou continuar dançando. Se o pai não proíbe, irmão, quem é o irmão? Irmão mais velho significa autoridade, significa maturidade, experiência. É a bênção da primogenitura. O irmão mais velho deveria se alegrar junto com o pai pela volta do irmão mais novo. Mas a Bíblia fala que ele fica indignado quando sabe da volta do irmão. Quem deveria se alegrar com a volta está indignado. Quem deveria estar com o pai festejando a chegada do menino, a Bíblia fala que vai tirar satisfação com o pai. Meu Deus. Meu Deus. E fala, esse menino, esse teu filho... Não chama nem de irmão, né? Esse teu filho. Esse teu filho... Esse teu filho... Uau. Faz tudo isso aí, gasta o dinheiro de qualquer jeito e volta, você recebe com festa. Meu Deus. Quem deveria se alegrar tá indignado. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. E pra fechar essa do filho pródigo, o menino sai com a herança no bolso, mas sai sozinho. Saiu com dinheiro, com status, mas saiu sozinho. Porque o caminho do erro é sempre um caminho solitário. O caminho da rebeldia é sempre um caminho solitário. Quando ele volta, agora ele já está humilhado, descalço, está sujo, com fome. Mas a Bíblia fala que o pai vai ao encontro dele. O pai não acompanhou o menino até o encontro para sair. O pai não acompanhou o menino até o meio do caminho na saída. Mas a Bíblia fala que na volta, o pai vai ao encontro do menino. E aí é impossível não lembrar dessa história e não remeter isso a Gênesis. Porque, cara, Deus, depois do pecado do homem, Deus poderia muito bem ter cortado toda a relação dele contra o homem. Concordo. Porque Deus é santo. Concordo. Não existe compatibilidade com o pecado. Concordo. Mas Deus, como de costume, desce no jardim depois do erro. Deus poderia nunca mais ser descido. Mas Deus continua descendo no jardim mesmo depois do erro. E mais, Deus procura por Adão. Adão, onde estás? E para mim essa é a primeira manifestação da graça. A graça está sendo revelada no Gênesis. Porque, cara, Deus vai atrás do homem. É isso aí. Deus procura pelo homem. Forte, mano. Deus vai até o meio do caminho. Como o pai que está indo agora no meio do caminho. Vou encontrar meu filho. Eu vou encontrar o meu filho, eu vou receber meu filho. Aquele menino tinha certeza que ouviu uma bronca, tinha certeza que ouviu um sermão. Mas a Bíblia fala que o pai abraça o menino. Aquele menino não foi recebido por dedos apontados, ele foi recebido por braços abertos. Então, o caminho de volta à mesa devolve a nossa dignidade em Deus. Uau. O caminho de volta à mesa nos devolve acesso à bondade do pai. Meu Deus. Porque você não vê em momento algum o pai indo atrás do menino. Não. Em momento nenhum a Bíblia fala do pai indo atrás do menino. Só que se a gente for pegar Lucas 15 e começar a ler desde o primeiro versículo, a gente está vendo que Jesus está falando ali para um grupo de pessoas. E a parábola do filho pródigo é só a terceira parte de uma parábola que Jesus está começando a contar. E no capítulo 15, Jesus fala primeiro de um pastor que tinha uma ovelha, depois ele fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, depois ele fala de um pai que tinha 2 filhos. Um pastor que tinha 100 ovelhas e perde uma, a mulher que tinha 10 dracmas e perde uma, depois ele fala de um pai que tinha 2 filhos e perde um. Não são parábolas isoladas.
aqui se trata de uma parábola com 3 partes. Olha aí. Jesus está querendo contar, incrível, porque Jesus está querendo contar uma história para quem estava ao redor dele. O pastor perde a ovelha, a mulher perde a dracma, o pai perde um filho. Tá todo mundo perdendo algo. A ovelha se perdeu fora, a dracma se perdeu dentro. O pastor de ovelhas sai, deixa as 99 no lugar seguro e vai atrás da única ovelha perdida. Meu Deus. A mulher varre a casa de forma cuidadosa, acende as luzes e até achar aquela moeda. Mas ao contrário do pastor e da mulher, o pai não vai atrás do filho. Aí eu, cara, quando eu vi sobre isso, eu falei, será que Jesus quer mostrar alguma coisa aqui que uma ovelha tem mais valor que um filho? Porque o pastor vai atrás da ovelha, mas o pai não vai atrás do menino. Ou a dracma talvez vale mais do que um filho, porque a mulher varre toda a casa de forma cuidadosa até encontrar. E aí eu entendi que o pai não vai atrás do menino porque o menino saiu com as próprias pernas. E se saiu com as próprias pernas, ele precisa voltar com as próprias pernas. Porque sabe o endereço de casa. Boa. Um filho sabe o endereço de casa. Boa. Então, se ele teve coragem para sair, precisa ter coragem para voltar. Ao contrário da ovelha. Uma ovelha que se perde e não é encontrada, ela provavelmente vai ser alvo fácil de um predador. Um pastor sabendo disso, ele vai atrás daquela ovelha perdida para encontrar ela. E aqui, de verdade, eu tenho isso como fase da nossa caminhada com Jesus. Quando você está na fase de uma ovelha, você quer descobrir o mundo. Você quer descobrir, às vezes você se perde nas suas próprias emoções, nas suas próprias ambições, às vezes com a necessidade, às vezes, de um afã de querer conhecer coisas novas, do afã de querer desbravar um mundo novo, fora do aprisco que você foi criado, você acaba se perdendo. Se perdendo nas suas emoções, se perdendo nos seus sentimentos, se perdendo nas suas variações, se perdendo num mundo cheio de possibilidades. Você acaba se tornando escravo da sua própria liberdade. E um pastor, sabendo disso, ele vai atrás de você e te resgata. Só que tem a fase da dracma, que a dracma não se perdeu fora, ela se perde dentro. Talvez é a fase do cristão quando ele se perde na rotina evangélica, se perde dentro do mecanismo evangélico, ele se perde dentro do circuito gospel, ele se perde dentro da mesmice da rotina evangélica, ele se perde dentro da casa. Esse cara não vai experimentar coisas no mundo, esse cara não vai sair do aprisco, esse cara se perde dentro. Quantas pessoas a gente não conhece que se perderam dentro? Quantas pessoas a gente não conhece que estão completamente perdidas dentro da igreja? Verdade. Talvez os corpos estão ali presentes, mas, cara, o coração está longe, está perdido. O pastor, da mesma forma que vai atrás da ovelha, a Bíblia fala que a mulher acende a luz. A mulher traz luz para aquele ambiente. E a luz revela muita coisa. A luz revela toda a sujeira da casa, que ela começa a varrer a casa diligentemente. Cuidado. Até ela encontrar aquela moeda. Tem muita gente que precisa ser encontrado dentro desse contexto, É forte. dentro dessa bolha. E aí ele vai falar dessa história dos 2 filhos. De um filho que se perde fora, mas de um outro filho que a gente às vezes nem fala tanto, que está perdido dentro. Uau. O filho mais novo é como a ovelha que se perdeu fora, Olha aí. no afã Olha aí. de conhecer o mundo, de experimentar coisas novas. Mas a Bíblia também fala de um filho mais velho que se perdeu dentro. Ele, para mim, os dois estão no mesmo nível de crise existencial. A diferença é que um se perdeu fora e o outro está perdido dentro. Porque o primeiro se perde fora e deixa de usufruir tudo que a mesa tinha. O outro está dentro e mesmo dentro fica indignado porque fala, você está fazendo uma festa para esse menino? Você nunca fez uma festa para mim? Mas alguém que teve acesso a vida inteira à mesa, e não é porque está longe, estava perto da mesa, mas nunca se assentou nela. Uau. Alguém que se perdeu fora e alguém que se perdeu dentro. Talvez
Tem alguém que assistindo esse podcast, talvez você está perdido. Eu não sei qual condição você está. Se você está fora ou se você está perdido dentro. Mas Jesus te achou aqui hoje. Está na hora de voltar para a mesa, estando longe dela ou estando relativamente próximo. Você precisa entender que lugar de filho é na mesa. Na mesa Deus vai contar os maiores segredos que Ele já te falou. Na mesa Ele vai compartilhar com você o que Ele não compartilha com todo mundo. Porque quanto mais próximo você estiver dele, mais profundas serão as suas experiências com Ele. Eu creio muito nisso, mano. Demais. Eu creio muito nisso. E outra coisa, a ovelha, são 100 ovelhas, o pastor perde uma, né? Na verdade, eu não sei se é a ovelha que se perde ou o pastor que tá perdido. Opa! Aí é outra pregação. Renova o HD aí. Renova aí, Thales, o HD pra gente... Vai mais 2 horas aqui agora. Mas são 100 ovelhas, ele perde uma, então é 1%. A mulher tem 10 moedas, perde uma, então são 10%. O filho, que são 2 filhos, ele perde um, então é 50%. Mas o engraçado é que a ovelha, o pastor foi atrás, carregou ela no ombro. A mulher que achou a moeda, carregou a moeda na mão. Mas o filho não se carrega nem no ombro nem na mão, se carrega no coração. Aí sobre a ovelha que o pastor carrega, por que a ovelha saiu, mas não conseguiu voltar? Porque a primeira coisa que a ovelha perdeu não foi o pastor, foi a comunhão. Porque quando você anda por caminhos que você não sabe trilhar, você pode saber ir, mas não vai saber voltar. E o pastor colocou a ovelha no ombro. Isso eu acho extraordinário. Por que ele carrega a ovelha no ombro? Porque todo pastor não tem que saber o valor da lã, mas tem que saber o peso da ovelha. Por isso que Jesus é o maior dos pastores, porque quando ele foi para a cruz, ele não carregou a cruz numa mão. Carregou a cruz no ombro, porque ele sentiu o peso dos meus, dos teus, dos nossos pecados. Então, o filho que volta para casa é a obra do pai, porque só o pai te recebe. A ovelha que se perdeu é a obra do Filho, que é Jesus, que foi nos resgatar. E a casa da moeda suja é a obra do Espírito, porque só ele pode te varrer de dentro. Pra fora. Meu povo, é isso. Depois desse bate-papo, mano, eu quero louvar Jesus pela sua vida. Eu quero de verdade honrar você e reafirmar aquilo que eu te falei pelo telefone. Você é uma flecha para esse tempo, mano. Que Deus continue te dando graça, sabedoria, entendimento, discernimento, para você continuar seguindo esse caminho. Tem muita gente sendo abençoada através da sua vida, irmão. Amém. Tem muita gente sendo alcançada por Jesus através dessa dinâmica que Ele te entregou. Então só continua, mano. Amém, mano. Só continua. Amém. Deus é contigo. Que Ele guarde a sua entrada, que Ele guarde a sua saída, tua casa. Amém. Eu sei que chegou o filhão lá agora. Tá novinho. Ah, gente, a minha vida mudou. Eita, mano. Eu sou um novo homem. Eu tenho certeza que Ele não vai precisar guerrear suas guerras. Amém. Eu tenho certeza que Ele não vai precisar lutar suas lutas. Amém. Eu tenho certeza que você começou do menos 10, mas Ele vai começar do nível térreo. Nem me diz isso. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus vai dar graça para Ele lutar as guerras dele, Amém. mas Ele nunca vai precisar lutar uma guerra que você lutou e não venceu. Eu sempre digo o seguinte, a maior tragédia é quando você entra numa guerra nova carregando estratégias antigas. Nem sempre uma estratégia velha vai te proporcionar uma vitória nova. É possível que você esteja em guerra e dentro de você tem uma paz. O problema é quando você está em paz e dentro de você existe uma guerra. Exatamente. E aí quando Jesus ressuscita, encerra minha palavra, quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que eles colocaram uma pedra no sepulcro e colocaram os guardas para vigiar a entrada do sepulcro, com medo dos discípulos ir lá e roubar o corpo. Só que quando Jesus ressuscitou, houve um terremoto, Jesus saiu, eles nem viram Jesus sair. Só que os guardas estão vigiando o sepulcro, mas estão vigiando o lado errado. Porque eles estão preocupados com quem ia entrar. Só que o problema não era quem ia entrar. Quem ia sair. Então os guardas impediram os discípulos de entrarem, mas não puderam impedir Jesus de sair. Eita, E quando Jesus entra no sepulcro, ele entra com as feridas abertas, mas quando ele sai do sepulcro, ele sai com as feridas fechadas, né? O braille fechadas, saradas. Então, que essa palavra seja uma palavra para sarar as feridas que estavam abertas. Amém. Até porque quem te sara é maior do que quem te fere. Amém. Quem te defende é maior do que quem te ataca. Amém. Uma honra estar com vocês. Amém. Obrigado. Amém. A mesa com Jackson Marques. Tem que respeitar, meu irmão. Ó, já aproveita, se você não está inscrito nesse canal, já corre aí, se inscreve, ativa o sininho. Eu sempre quis falar isso, rapaz. Ativa aí as notificações para receber conteúdo. Eu tenho certeza que essa palavra vai te abençoar
compartilha com pelo menos 10 pessoas. E é isso aí. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Thank you, Valeu! my friend. Yes.